Amém, aleluia. Paz do Senhor Jesus, querido, sobre a tua vida. Que coisa boa a gente poder estar vivendo esse momento, né? Um momento precioso de ceia do Senhor, né? E poder desfrutar de coisas tão preciosas, né? E o principal delas, a presença do Pai, né? Com a gente, a presença de Deus, que é notória. Eu sei que você em sua casa também, né? Tem sentido a presença do Senhor até agora. Sabe, o nosso desejo, né, e a nossa oração é que o Senhor siga falando ao teu coração, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia e acompanhasse a leitura. Abra a tua Bíblia, teu aplicativo do celular, no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, vamos ler do 3 ao 5. Esse contexto é um contexto parecido com esse que a gente está vivendo agora, né? Ceia do Senhor Jesus, e Ele nos ensina algo muito precioso para a vida da igreja nesse momento. João 13, dos 3 ao 5, diz o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Do 12 ao 17, continua dizendo o seguinte: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Esse texto bem conhecido e preciosíssimo. Há ensinamentos aqui preciosos, né, da parte de Jesus. É interessante a gente pensar que Jesus sabia que aquele eram os últimos instantes dele aqui na Terra, né? E no meio disso, ele sabendo de tudo isso, ele traz um ensinamento àqueles discípulos, né? Ele traz algo que poderia ser, na verdade, sabendo ele que ia voltar para o Pai, né, que era um último instante, então a gente pode perceber a importância desse ensino, porque ele poderia estar aproveitando esse tempo para repassar, né, fazer uma revisão de toda a doutrina, de tudo aquilo que ele havia ensinado, ou ensinar algo novo para aqueles que seriam seus apóstolos, né, para cooperar com o ministério daqueles que seriam seus apóstolos. Mas Jesus, nesse momento, ensina algo que não foi uma manifestação de milagre, de poder, de autoridade, mas algo muito simples, mas fundamental para a vida da igreja. É interessante a gente perceber que, naquele momento, o texto de Lucas 22, 24, ele fala do mesmo contexto, e Lucas relata que, naquele exato momento, os discípulos estavam disputando, né? Eles estavam conversando, né? Estavam numa discussão a respeito de quem seria o maior entre eles, quem seria o mais importante entre eles, se era Pedro, se era Tiago, se era João. Então havia aquela disputa, aquela discussão, né? E de repente Jesus traz esse ensino. Jesus, né? O Senhor dos senhores, o Rei do universo, né? De repente se levanta da mesa, tira a capa de sobre si,
coloca uma toalha em volta da cintura e põe água numa bacia e se curva. Ele se ajoelha aos pés dos discípulos e começa a lavar, pé por pé, de cada um de seus discípulos. É um ensino tremendo, precioso, porque vocês imaginem qual foi a reação dos discípulos quando viu o Mestre, o Senhor deles, curvado aos seus pés, lavando, enxugando. Imagine o constrangimento dos discípulos. Naquele momento, Pedro, a gente pode ver a reação de Pedro, que a princípio ele negou, ele queria impedir que Jesus fizesse aquilo. Por quê? Porque eles sabiam exatamente que aquela função, aquele serviço, era algo que era feito pelo servo menor da casa, pelo escravo menos qualificado, o menos importante. Esse ia se curvar aos pés dos outros e servir aos outros. E Jesus, naquele momento dá essa lição, enquanto eles discutiam a respeito de quem seria o mais importante entre eles, o maior entre eles. E você pode imaginar as mãos que formaram e deram vida ao homem, agora lavava a sujeira dos pés. O Rei do Universo, Senhor dos Senhores, diante de quem todo joelho se dobrará um dia, estava ali, encurvado, ajoelhado aos pés de seus discípulos. Isso é uma lição muito preciosa para todos nós, queridos. Jesus marcou profundamente a vida daqueles discípulos naquela hora. Mas ele, com certeza, sabia que esse ensino precisava ser uma marca na vida da igreja hoje, na nossa vida, na vida de cada um, hoje. E a gente pode tirar alguns ensinamentos a respeito disso, desse texto. Basicamente, 3 ensinamentos a gente pode perceber aí. O primeiro deles é a iniciativa. O texto, no verso 4, diz que então se levantou, tirou a sua capa, pôs uma toalha em torno da cintura. Isso fala de uma iniciativa, querido. Ninguém havia se dado conta de que estavam com os pés sujos. Havia uma necessidade naquele lugar. Ninguém fez nada para suprir aquela necessidade, para atender aquela necessidade. Jesus enxergou isso. Jesus enxergou o que ninguém havia enxergado naquela hora. Pés empoeirados, que precisavam ser lavados. Precisamos, queridos, estar atentos às necessidades ao nosso redor, e tomar a iniciativa de suprir cada uma necessidade, da melhor forma que pudermos suprir. O texto de 1 João 3,17 nos ensina isso. Ele fala que aquele que tiver recurso nessa terra e vê o seu irmão em necessidade e fechar o coração para isso, como pode estar nele o amor de Deus? Então a gente precisa, querido, pedir a Deus para que abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar a necessidade daqueles que estão à nossa volta. E mais do que isso, pedir a Deus que abra o nosso coração, para que a gente não feche o coração, para que a gente tome a atitude necessária, para que a gente, com os nossos recursos, seja ele o nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida, a nossa atenção, o que é o recurso que está na nossa mão, o que a gente pode servir o irmão naquela hora e atender aquela necessidade. Cada um de nós podemos fazer, ainda que sejam pequenas coisas que marcam, que são importantes. Amém? O texto de Tiago 2,14, Tiago fala o seguinte, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? De que adianta a fé sem obras? O texto de Efésios 2,10 diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, o que a gente vê é que fomos criados, fomos gerados em Deus, para amar, para servir,
né? E isso precisa ser praticado, precisa ser prático, né? E a gente precisa resgatar isso na nossa prática, no meio da igreja, tomar iniciativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vê em Jesus, que nos ensina, é a humildade. O versículo 5 fala que ele se ajoelhou, né, se dobrou ali diante dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele tirou a capa de sobre si, tirou aquela vestimenta dele, né, e passou uma toalha em volta e se curvou. Ele assumiu uma postura de servo, né? Ele se colocou no lugar do servo mais desqualificado. E isso não é novidade para a gente, né? O Senhor Jesus, né? Deus, né? Que se esvaziou de ser como Deus, né? E assumiu a forma de servo. Estava ali mais uma vez nos ensinando isso. A humildade é uma característica que a gente pode ver em Jesus, mas que podemos também aprender com Ele. Ele mesmo disse em Mateus 11:29, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é algo que podemos aprender. E podemos aprender com o nosso maior mestre, que é Jesus. A simplicidade, a humildade dele. Filipenses 2:5, Paulo recomenda: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. A gente precisa ter, essa característica de Jesus, parte do caráter dele, que é essa humildade. Amém? Somente os que são capazes de descer e se dobrar podem participar dessa obra, dessa missão de amor com Jesus, entregar a sua vida em favor dos irmãos. E Jesus nos desafia a isso, Ele nos chama e Ele nos envia para isso, para entregarmos a nossa vida em favor dos irmãos. Mas só aqueles que têm essa humildade, são capazes de descer, de se ajoelhar, de se curvar para servir aos irmãos. O terceiro ponto, querido, é a obediência. Dos versos 13 ao 15, a gente vê ele conversando com os discípulos a respeito daquilo que ele havia feito, e ele deixa uma ordem ali, ele fala: eu fiz isso para que façais, para que vocês façam também o que eu fiz. Ele deu o exemplo para que a gente possa fazer também. Além da iniciativa e da humildade, o que a gente precisa é ter essa atitude de obediência ao que Jesus mandou aí nesse texto, o que Ele nos ensinou. Isso exige obediência, fazer o que Ele fez exige de nós obediência. Como o Mestre Jesus nos ensinou o que precisa ser feito, e nos ensinou com seu exemplo, Ele fez primeiro. É interessante porque tudo que Jesus manda que a gente faça, na verdade Ele fez primeiro. Ele manda amarmos, Ele nos amou primeiro. Ele manda perdoar, Ele nos perdoou primeiro. Ele manda lavar os pés uns aos outros, e Ele lavou os pés primeiro. Nada que Ele tenha mandado, Ele não tenha feito, Ele fez primeiro. Lucas 6:46, falando sobre obediência, diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não há como sermos discípulos de Jesus sem que sejamos capazes de atender, de obedecer às suas ordens. Não há como sermos discípulos de Jesus, sem que sejamos capazes de obedecer às suas ordens. O discípulo ouve o Senhor, aprende com o Senhor e cumpre o que o Senhor manda. Amém? O texto de João 14:15, ele fala: se me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então a gente vê, querido, que a gente precisa, na verdade, aprender com Jesus. Nesse texto aqui, nesse contexto, ele ensina para a gente 3 coisas preciosas. O primeiro deles, a iniciativa. Precisamos ter, estar atento ao que acontece ao nosso redor e atender às necessidades com os recursos que a gente possui, com aquilo que está à nossa mão para fazer, ainda que sejam coisas simples. O segundo ponto é a humildade de Jesus. Jesus, o Senhor dos Senhores, Rei do Universo, Ele fez aquilo que nenhum outro fez naquela hora. E
E o terceiro ponto é atender, né, obedecer à ordem de Jesus, que Ele nos deu o exemplo e mandou que fizéssemos da mesma forma. Amém? Somos desafiados a isso, né, a viver como Ele viveu e atender a sua ordem, atender ao seu mandamento. Servir é a maior manifestação de amor, né? Nós fomos criados para servir a Deus, né? Nós fomos criados, né, para amar, e a maior expressão do amor é o serviço. Servimos a Deus quando servimos aos irmãos. Mateus 25, do 37 ao 40, Jesus falava sobre isso, né? E impressiona, porque quando ele começa a dizer coisas como: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, estava doente, foste me visitar, né? E os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, quando te vimos nessa situação? E ele responde: olha, quando vocês fizeram uma dessas coisas, né, qualquer dessas coisas a um dos meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Então a gente serve a Deus, a gente serve a Jesus quando nos dispomos a servir aos irmãos. E queridos, percebam, ele não fala sobre pregar, sobre participar do ministério de música, sobre qualquer outra coisa, sobre fazer milagre. Ele fala de coisas simples que está à nossa mão para fazer. Dar de comer, dar de beber, matar a sede de alguém, cobrir alguém. Fala de coisas que são simples, que nem parecem coisas espirituais, mas são espirituais, porque são motivados pelo amor. E tudo que é motivado pelo amor é o top, é o ápice daquilo que é espiritual. Porque Deus é amor, o fundamento de tudo, né? Tudo se resume ao amor de Deus. Né? Então a gente precisa expressar, na verdade, esse nosso serviço, né? Na verdade, expressar o nosso amor pelo serviço aos irmãos, pelo aquilo que a gente faz. Jesus nos amou de todas as formas possíveis. Quando a gente lê João 13:1, ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe, quem ama de verdade, ama até o fim. Quem ama de verdade, paga o preço. Quem ama de verdade, querido, não mede as consequências, né? Não fica pesando, não fica avaliando o custo, né? Quem ama de verdade faz. Ele vê a necessidade, ele atende a necessidade, né? E sabe que isso é uma expressão de amor, é motivado pelo amor. Foi o que Jesus fez, né? Um exemplo assim, que é um modelo para nós hoje, né? A igreja primitiva, a igreja lá nascente, né? Aquela expressão maravilhosa daquela igreja. Quando a gente lê Atos 2:42, o texto diz: e perseveravam, ou seja, eles insistiam, eles não desanimavam, eles não abandonavam, perseveravam em 4 coisas que são fundamentais para a vida prática da igreja: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Aqueles irmãos perseveravam nisso. É lindo quando a gente começa a ler o livro de Atos e ver aquela expressão daquela comunidade de discípulos, vivendo uma vida cotidiana, vida comum, na simplicidade do dia a dia, né? Não era algo sobrenatural. A gente não vê a igreja ali praticando, fazendo como Jesus, muitos milagres, ressuscitando mortos, né? A gente não vê fazendo, né? Mas eles viviam com a força da simplicidade do Evangelho, sabe? Atendendo de casa em casa, estando juntos, a comunhão, o partir do pão. Eles perseveravam nisso, eles não abandonaram isso, né? E isso os fortalecia, isso os fazia conhecido naquele lugar, na cidade, né? Pelo amor que eles tinham uns aos outros, e o Senhor ia acrescentando, sem fazer força. A multiplicação, né? Não havia uma estratégia, não havia nada, né? Não havia um grande evento, né? E o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, por causa do impacto
né, em toda aquela cidade, redondezas, sabe, da manifestação de amor que era através do serviço que eles tinham uns pelos outros, né? E isso é a nossa característica também, queridos. Essa é a nossa característica dessa comunidade que a gente está plantada, né? O serviço uns aos outros, a comunhão uns com os outros, né? O amor, a expressão de amor uns pelos outros. A gente não pode perder isso, não pode abandonar isso jamais. A igreja em Éfeso, ela foi reconhecida pelo apóstolo Paulo também, como uma igreja que tinha duas coisas assim muito características dela, que era a defesa da fé e o amor que eles tinham com todos os santos, por todos os santos, né? O amor que eles tinham pelos irmãos. Características fortes, né? Efésios 1, do 15 ao 16, fala a respeito disso. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Então a igreja em Éfeso era uma igreja conhecida, sabe, pela prática de boas obras, uns aos outros, né? Pela aquela expressão do amor, sabe, prático, através do serviço uns aos outros. Então a igreja era identificada por isso. Mas esses queridos irmãos não perseveraram na prática das primeiras obras. A gente vê uma advertência séria, sabe, Espírito Santo advertindo a igreja lá em Apocalipse 2:5, 2:4. Diz o seguinte: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está falando a respeito das obras que eram expressão do amor que eles tinham por todos os santos. Esse primeiro amor, uma igreja que era reconhecida por isso, pelo serviço aos santos, pelo amor que tinham uns pelos outros, e de repente é repreendida tempo depois pelo próprio Espírito Santo, repreendendo aquela igreja, advertindo para que eles voltassem a praticar as primeiras obras. Eles perseveravam na defesa da fé, mas não na expressão do amor através das obras do serviço aos irmãos. Em 2 Coríntios 11, 3, Paulo relata, Paulo fala de um sentimento dele, de um temor que ele tinha, de que os irmãos se afastassem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ele temia que os irmãos se afastassem dessa simplicidade. Quando a gente vê a igreja lá em Atos, aquele relato da igreja, falava que eles tomavam suas refeições com singeleza de coração. Isso fala de simplicidade. E a gente vê aquela igreja simples, mas poderosa, sabe, linda, que multiplicava sem fazer força, por causa da expressão de amor que havia entre eles. O temor de Paulo, né, pode ser um temor, é a manifestação, na verdade, a expressão do próprio temor do Senhor. Quando ele diz que tinha medo, tinha esse temor de que perdêssemos a simplicidade que há em Cristo. Quando a gente vê Jesus, né, fazendo esse gesto simples de se curvar, tomar uma bacia com água, lavar os pés dos discípulos, coisa simples. Jesus era simples, queridos. Precisamos ser simples como Jesus. Precisamos aprender com Ele. Precisamos entender que essas coisas que são essenciais à vida da igreja, isso não muda. Sabe, com o tempo, com o passar dos anos, isso não muda e não pode mudar. Sabe? A gente tem ouvido falar sobre um novo tempo em Deus, né? Depois, pós-pandemia, né? Um novo tempo para a igreja. E eu creio nesse novo tempo, amém? Vamos viver esse novo tempo. Aleluia, vamos viver. Vamos experimentar daquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para todos nós. Mas, queridos, aquilo que é essencial à vida da igreja, aquilo que o Senhor nos deu de ensino, a sua doutrina, isso permanece, isso não muda.
Isso foi designado desde o passado para que fosse praticado, para que vivêssemos hoje, né? E isso é fundamental para a vida da igreja. Esse amor manifesto, né, através da comunhão, né, do serviço. O texto de Hebreus 2:1, texto bem conhecido, fala o seguinte, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos afastemos dela. Sabe, aquilo que é essencial não muda com o tempo, não muda com as novidades, né? Mas é sempre fundamental em qualquer época e em qualquer circunstância. Sabe, precisamos, ainda que o tempo passe, precisamos nos apegar com cada vez mais firmeza às verdades ouvidas, aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem praticado, sabe, aquilo que é a nossa marca. A gente não pode abrir mão disso em tempo algum, para que em tempo algum nos afastemos dela. Precisamos, né, aprender com Jesus sobre o amor, sobre sua expressão, que é o serviço, vivemos a simplicidade do Evangelho de Cristo. Na vida comum da igreja, no dia a dia. Em comunhão, com propósito, para cooperarmos com a obra do Espírito Santo na vida de cada irmão. Precisamos entender que, por mais que a modernidade nos traga novos recursos, ou mesmo novos desafios e dificuldades, o que é essencial no Evangelho do Reino não muda. E a comunhão, o partir do pão, sabe, os relacionamentos, os vínculos, o serviço, né, isso são fundamentos para a vida da igreja. Isso não muda, querido. Pelo contrário, precisamos nos apegar com mais firmeza, para que em tempo algum nos afastemos delas. Sabe, aquelas pequenas coisas, né, que fazemos pelos nossos irmãos, isso tem um poder gigantesco, queridos. Isso tem o poder de fortalecer a nossa amizade, de desenvolver relacionamento, sabe? De gerar aquele companheirismo, né? Pequenos atos, pequenas coisas, né? Como Jesus citou, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Tive doente, foste me visitar. Então, são coisas simples que qualquer um pode fazer. Sabe aqueles discípulos que estavam distraídos lá, conversando em quem seria o maior deles, né? E sentaram à mesa sem nem mesmo lavar o pé, depois de caminhar pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, né? Eles sequer se deram conta de que eles precisavam lavar os pés, que eles estavam com os pés sujos, né? E Jesus percebeu isso e foi lá e fez, serviu, coisa simples. Pensa bem, Jesus, sabe, Criador dos céus e da terra, Jesus, sabe, que pregava multidões, Jesus que expulsava demônios, Jesus que curava, o mesmo Jesus que ressuscitava mortos, de repente estava ali, encurvado, ajoelhado, diante de seus discípulos, lavando os pés, fazendo algo simples que cada um poderia ter feito a si mesmo, cada um poderia ter se levantado daquela mesa e lavado seu próprio pé, mas Jesus foi lá, viu a necessidade, viu que eles não tinham se atentado para isso, e foi lá e fez. Coisas simples, sabe? Às vezes a gente busca coisas grandes, né? Quando na verdade a gente deveria voltar à prática das coisas simples, das coisas pequenas. Que a gente pode voltar, mas deve voltar à prática das pequenas coisas. Essas pequenas coisas é que marcam a nossa vida, sabe? Essas pequenas coisas, pequenos gestos, sabe? Expressão do mais puro, né, e profundo amor. Precisamos retomar,
Sabe, ainda que a gente cresça muito, multiplique muito, essa essência que é uma marca da igreja não pode jamais ser perdida. Precisa ser cultivada, precisa ser guardada, precisa ser passada de um para o outro. E a gente só passa na prática, a gente só passa sendo exemplo, a gente só passa quando os novos chegarem e verem isso na nossa vida, na nossa prática, no cotidiano, na simplicidade do evangelho, do dia a dia, de casa em casa. Precisamos retomar, queridos, essas coisas. Eu queria que você aproveitasse esse ambiente agora, esse ambiente maravilhoso de ceia, na simplicidade aí da tua casa, né, com os teus amados, teus queridos, pessoas do teu vínculo, do teu relacionamento. Queria que você aproveitasse agora, sabe, para renovar o teu compromisso com Ele, o teu compromisso de amor e serviço, teu compromisso, sabe, de aliança, de estar junto, de atender as necessidades. Aproveita. Queria falar com você também que está meio que desconectado disso, sabe, dessa rede preciosa que é a comunidade dos discípulos, sabe, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Você que está desconectado disso e perdendo toda a riqueza que flui, que acontece no cotidiano, no dia a dia, na simplicidade, sabe, da casa. E você pode estar perdendo toda essa riqueza. Querido, volte. Sabe, volte. Refaça a tua aliança, refaça a tua unidade com o corpo. Você precisa disso, na verdade todos nós precisamos disso. E nós precisamos de você, precisamos do teu serviço. Efésios 4:16 fala que o corpo cresce, a maturidade no corpo cresce. Nós deixamos de ser meninos pela justa operação de cada parte. Minha, tua, de cada um, com as coisas simples. Sem manifestação de autoridade, de poder, coisas simples, do dia a dia. Nessa simplicidade, sabe, você precisa se reconectar. Você precisa retornar. Precisamos reviver, sabe, tudo isso que é fundamental para a vida da igreja. Precisamos reforçar essa prática no dia a dia. No dia a dia. Coisas simples, queridos. Precisamos tomar como exemplo nosso mestre, sabe, Jesus, sabe, que tirou a capa de si. Aquilo que impedia, né, ele de se curvar, aquilo que impedia ele de se dobrar, né? Tira a sua capa de cima de você, tira tudo que pode te impedir de se dobrar, de descer e servir alguém. Sabe, arranca de sobre si tudo aquilo que impede, sabe, e serve na tua IL, serve na tua casa, serve ao teu marido, à tua esposa, aos teus filhos, sirva aos teus pais, sirva ao teu líder, teu pastor, sirva nas pequenas coisas, sabe, essas pequenas coisas é quem fortalece, sabe, os nossos vínculos, essas pequenas coisas que na verdade manifestam o poder do Evangelho de Cristo Jesus, que a gente não fuja dessa simplicidade, amém? Aproveita esse tempo de ceia então, né? Abraça, declara o teu amor, faz um compromisso com Ele de serviço, se arrepende se você tem servido pouco, se você não tem sido tão eficiente, né, nessa prática de servir os irmãos na simplicidade do dia a dia. Amém, queridos? Eu queria que a gente cantasse uma canção e queria encerrar também com um texto para animar você a perseverar. Gálatas 6:9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se você não desanimar, querido, você vai colher muito, sabe? Fruto, sabe? Resultado desse teu trabalho, desse teu serviço. Não se cansa de fazer o bem. Persevera aí, em nome de Jesus. Amém?